Fala galera do canal, hoje eu vou falar sobre formas de difusão de luz para produzir uma sombra um pouco mais suave. Na fotografia de moda principalmente, os fotógrafos gostam de uma luz mais suave, mais soft. A luz muito dura não é tão bem vista na fotografia, principalmente na fotografia de moda. E o que é uma luz dura ou o que é uma luz suave? A luz dura é uma luz direta, uma luz muito forte, que ela é muito concentrada e ela produz sombras muito escuras, com muito contraste e muito bem delineadas. Então, uma luz dura, no rosto de uma modelo, dependendo da posição, ela produz um segundo nariz, né? A sombra que forma do nariz produz um segundo nariz aqui, numa coloração bem mais escura. Se a luz dura estiver acima da modelo, a sobrancelha produz aqui uma olheira absurda, e aqui no queixo também, como a luz vem de cima, o pescoço fica uma marca bem escura. Qualquer acessório que a modelo esteja usando, ou qualquer objeto que esteja entre a luz, a fonte de luz, e a modelo, também produz uma sombra muito agressiva. Por exemplo, se a modelo estiver fotografando debaixo de uma árvore, ou se a modelo estiver entre o sol e o poste também vai produzir uma luz muito dura na modelo, e na grande maioria das vezes esse tipo de iluminação os fotógrafos não gostam muito, a menos que seja proposital para dar algum efeito, como uma janela, uma grade ou alguma coisa do tipo. Na grande maioria das vezes, os fotógrafos, principalmente os fotógrafos de moda e de beleza, de uma forma geral, eles preferem uma luz mais suave, né, uma luz menos dura. E aí, para que nós consigamos uma luz suave, nós devemos aumentar o tamanho aparente da luz. Essa informação acho que é bastante importante, o tamanho aparente da luz. Quanto menor for o tamanho da fonte de luz, mais dura a sombra vai ficar no resultado final. E quanto maior for o tamanho aparente da luz, mais suave ou menos dura a sombra vai ficar na fotografia final. E eu vou estar tentando demonstrar isso daqui para vocês hoje. Eu coloquei uma garrafa de vidro que é translúcida, propositalmente para que a luz passe por ela e ainda assim a gente consiga analisar a sombra que vai ser produzida. E eu coloquei uma caixa, que é inclusive a caixa do meu fotômetro, que ela não deixa passar a luz, e também propositalmente para que nós tenhamos uma comparação da sombra produzida, tanto de um objeto opaco quanto de um objeto translúcido. Vou ter 4 fotos, mas eu vou utilizar 3 formas mais conhecidas ou mais utilizadas de difusão da luz. Na primeira foto eu vou usar o flash direto, sem nenhum tipo de difusor, para que nós possamos ver o resultado. Na segunda foto eu vou usar o difusor do próprio flash, que é o modelo Speedlight da Yongnuo 565. Na terceira foto eu vou usar um difusor muito comum entre fotógrafos de festa, que é um papel algodão na frente do flash. Pode ser um papel toalha, um papel higiênico, um guardanapo, alguma coisa do tipo. E na terceira tentativa eu vou usar a alternativa correta, que aumenta o tamanho aparente da luz, que é a sombrinha. Para eu não ter que ficar controlando a luz, eu vou usar o meu flash em TTL. Então a potência do flash vai estar automaticamente controlada pela câmera, e a minha câmera está setada em 1/200, a velocidade do obturador e a abertura 2.8, e nós vamos estar fazendo esta foto e comentando os resultados. No primeiro clique nós vamos fazer com o flash direto nos objetos, sem nenhum meio de difusor de luz. Bem, nessa foto vai ficar muito aparente que as sombras
produzidas pela iluminação direta, elas são absurdamente duras, né? A sombra atrás dos objetos, elas estão numa coloração muito escura, né, em relação ao fundo branco. O contorno dessas sombras ele é muito bem definido e existe um contraste muito forte entre as sombras e o fundo branco. Essas são as características da iluminação da luz dura, né? A sombra fica bem marcada e isso numa fotografia principalmente de rosto não é tão indicado, não é legal. Ok, a segunda alternativa que eu vou utilizar, ela é o difusor do próprio flash. O flash Speedlight ele já possui um difusor dentro dele, então vou usar esse difusor. Ok, da primeira para a segunda foto é engraçado até, porque parece não ter havido nenhuma diferença, absurdamente nenhuma diferença. Por quê? Eu vou comentar isso daí com mais detalhe no final do vídeo, mas nós não aumentamos o tamanho aparente da luz. Eu vou me ater agora só aos comentários quanto à sombra. A sombra ela continua muito dura, um contorno muito bem marcado, um contraste altíssimo e mesmo na garrafa de vidro que é translúcida, como na caixa que é opaca, a gente pode perceber que a sombra ela tem características semelhantes, né, de ser muito escura, muito delineada, um contraste muito forte com o fundo e também não é tão agradável. Na minha terceira alternativa, eu vou voltar aqui o meu difusor do flash e vou utilizar uma alternativa que chega a ser engraçada, o despreparo que alguns fotógrafos têm em achar que esse meio ele consegue criar uma luz difusa, e eu vou estar demonstrando aqui na prática que isso não funciona de forma alguma. Ele é o papel, o guardanapo, na frente do flash. Como já era de se esperar, o que aconteceu? A mudança é praticamente zero, né? Não há mudança, ou se há mudança, é muito relevante entre a luz direta, a luz com o difusor do próprio flash e a luz com o papel algodão. O que acontece na realidade, o que se consegue perceber é que a tonalidade dessa sombra ela fica um pouco mais clara. O flash direto ele é bem escuro, o flash com o difusor do próprio flash ele é um pouco mais claro e com o papel ela fica um pouco mais clara. Porém, como nós não aumentamos o tamanho aparente da fonte de luz, a sombra ela continua muito demarcada, ela continua com um contraste muito forte e ela continua com os contornos bem delineados, o que não é interessante. E para que haja efetivamente uma difusão da luz, a única alternativa, ou a alternativa mais inteligente, ou a alternativa mais adequada, ou a mais eficaz, né? Resumindo, a alternativa que realmente funciona
não tem muito para onde correr, aumentando o tamanho aparente da fonte de luz. E como nós conseguimos esse resultado? O flash, ele tem 5 por 9, o tamanho do flash, que é o tamanho aparente da luz, é essa parte aqui do flash, 5 por 9. Se eu colocar o meu difusor que vem no flash, eu não mudei o tamanho aparente da luz. A luz vai continuar sendo 5 por 9. Colocando o papel na frente do flash, pode até, como a luz passa pelo papel e ela muda um pouco de direção, ela aumenta um pouco o tamanho aparente da luz, porém, o ganho que se tem nesse tamanho, ele é tão pequeno que, como foi visto na fotografia, ele não acarreta uma mudança tão forte na sombra produzida. E ao utilizar a sombrinha é um dos meios de difusão de luz, existem outros. Ao utilizar a sombrinha, quando a luz bate no nylon da sombrinha, a luz se espalha pela sombra toda. Então, para o objeto, é como se fosse uma lâmpada desse tamanho. E aí, uma lâmpada maior, ou seja, eu aumentei o tamanho aparente da fonte de luz de 9 por 5 para uma luz circular de 80 centímetros. E aí nós vamos ver na fotografia qual o resultado que o aumento aparente da fonte de luz produz. As sombras agora, elas estão absurdamente mais difusas. Elas estão mais claras, o contorno está bem menor, está bem menos delineado, o contraste com o fundo não está tão aparente quanto nas outras fotos, e esse é o resultado que, obviamente, nós queremos, nós desejamos na fotografia. E haveria-se a possibilidade de aumentar ainda mais a fonte, o tamanho aparente da fonte de luz, e a sombra ficaria ainda mais difusa. Será que se nós aumentássemos o tamanho da sombrinha, a sombra ficaria mais difusa? Então eu vou fazer esse teste para demonstrar que mesmo com a sombrinha do mesmo tamanho, eu vou utilizar a mesma sombrinha, mas eu vou aumentar o tamanho aparente da luz. Como que nós vamos fazer isso? Quanto mais eu aproximar a sombrinha do objeto, maior vai ser o tamanho aparente da luz. Um exemplo engraçado, mas é um exemplo que é o mais eficaz para esse nosso experimento, é o caminhão. Quando nós vemos o caminhão lá longe, ele parece ser bem pequeno. E quanto mais ele se aproxima da gente, ele aparenta ser maior. Então nós vamos aumentar o tamanho aparente da fonte de luz com a mesma sombrinha, apenas aproximando a sombrinha do nosso objeto, e vamos comparar na fotografia qual vai ser o resultado gerado por isso daí. Bem, nessa última foto, como nós aumentamos bastante o tamanho aparente da luz, vocês podem perceber que a sombra praticamente sumiu. Comparado às outras fotos, eu vou tentar colocar essas fotos no meu blog e com os endereços também, para que possa ser comparado. Comparado com a foto com a sombrinha longe, essa luz praticamente ela sumiu, a sombra praticamente sumiu, e os objetos não ficaram subexpostos ou superexpostos no que diz respeito à iluminação. A iluminação no objeto ela continua padrão em todas as fotos,
méritos do TTL, porém na última foto percebe-se que a sombra ela praticamente sumiu. Em parte também pela incisão da luz, pelo ângulo de incisão, né? A luz ficou um pouco mais alta e a sombra baixou um pouquinho, mas observando o contorno da sombra, observando a coloração da sombra, observando a forma da sombra e o contraste da sombra, conseguimos chegar à conclusão de que quanto maior for o tamanho aparente da fonte de luz, mais suave a sombra fica e menor esse contraste, essa linha da sombra com o fundo. Então eu espero que essa dica aí tenha ajudado. Não adianta colocar o papel na frente do flash, chega a ser vergonhoso. É a prova máxima que as aulas de física na escola não tiveram efeito algum, não surtiram efeito algum. Então eu acho interessante e triste ao mesmo tempo que as pessoas ainda temem em tentar difundir a luz dessa forma. Aquele copinho, eu não posso falar o nome, mas todo mundo sabe do que eu estou falando. O copinho leitoso que se coloca na frente do flash, no meu ponto de vista, ele tende a diminuir a potência do flash, já que a luz vai sofrer uma refração e uma difusão muito pouca. Porém, como não vamos aumentar o tamanho aparente da fonte de luz, não vai surtir efeito nenhum. O difusor do flash tem o mesmo objetivo, cai no mesmo erro, e para que nós consigamos uma luz mais suave e uma sombra com menos contraste, não tem para onde correr. A menos que consigamos mudar as leis da física, tem que se aumentar o tamanho aparente da fonte de luz. Eu espero que, mais uma vez, que esse vídeo tenha ajudado. Quem gostou pode dar um joinha aqui embaixo. Quem quiser se inscrever no meu canal para me incentivar a fazer mais vídeos e acompanhar as minhas postagens, pode se inscrever aqui ou aqui em cima. E mais um vídeo do estúdio by Noronha e do blog falax.blogspot.com. Valeu, galera!